Boa noite. Sérgio Moro indica novo diretor-geral da Polícia Federal. Maurício Valeixo fez parte da Lava Jato, atuou na prisão do ex-presidente Lula e na delação do ex-ministro Antônio Palocci. Bolsonaro anuncia mais 2 nomes para a equipe de governo. Wagner Rosário fica na Controladoria Geral da União e o deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM, vai comandar a Saúde, pasta na qual é acusado de ter feito caixa 2 de campanha. Lançado hoje o edital para a convocação de novos profissionais para o programa Mais Médicos. Cubanos serão substituídos por brasileiros e estrangeiros com registro da categoria no Brasil. Prefeitura convoca reunião com motoristas de aplicativos e taxistas para desafogar trânsito na Marginal Pinheiros. Começa a instalação de estacas que vão servir de apoio para a colocação de macacos hidráulicos para erguer o viaduto. E no feriado que se comemora o Dia da Consciência Negra, você vai conhecer a história de Marcelo de Salete. Premiado artista que acaba de lançar a exposição História Negra em Quadrinhos. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta após o intervalo. Até já! No Todo Seu de hoje, Dia da Consciência Negra, eu converso com Liliane Rocha. Liliane Rocha, ela é mestre em políticas públicas. Converso com o ator Tiago Fernandes, com a escritora Kênia Maria, uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. E nós vamos falar sobre a inserção do negro na sociedade atual, no musical, uma das cantoras mais talentosas do nosso país, que é a minha querida Leci Brandão. Quantas vezes lhe falei, filho, vai estudar. Quantas vezes implorei, filho, vai trabalhar. Fica comigo, Todo Seu é hoje, 10 da noite. Estou te esperando, vem. A maior Black Friday tá na área, a da Casas Bahia. É a maior Black e os maiores descontos. É muito produto, o maior estoque. Os preços estão derretendo. E a oferta que não acaba mais. E atenção, esses produtos não vão estar mais baratos na Black. Cozinha de aço Itatiaia por apenas R$ 24,90 mensais. Geladeira Brastemp, 2 portas Frost Free, R$ 1.799. Aspirador 600 watts de potência, só R$ 89,90. Tá todo mundo aqui. Baixe o aplicativo, todo dia tem oferta antecipada de Black Friday pra você. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro pra sua pele. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Começa agora a festa de premiação dos melhores do ano no mundo do futebol. Senhoras e senhores, muito boa noite. É maravilhoso poder recebê-los aqui. Queria agradecer a TV Gazeta. Todo mundo contribuiu para a gente chegar e ser a melhor defesa do campeonato. E todos nós sabemos o quanto o trabalho de equipe é fundamental para o sucesso. É emoção demais, né? O futebol é a paixão de todos que estão aqui. Todo mundo que chega aqui chega muito feliz e isso dá inspiração para seguir um ano, para poder estar aqui no próximo ano. Obrigado a todos aqueles que votaram em mim. Estou muito feliz por receber prêmios dessa importância. Pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua perseverança. Parabéns. Um beijo para todos vocês. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color.
Sérgio Moro anuncia superintendente da Polícia Federal do Paraná como novo diretor-geral da instituição. Maurício Valeixo atuou na Lava Jato e na prisão do ex-presidente Lula. Num breve pronunciamento, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro confirmou o nome de Maurício Valeixo como diretor-geral da Polícia Federal. Ele é delegado da instituição desde 1996 e atualmente é pela segunda vez o superintendente do órgão no Paraná. Valeixo atuou em fases da Operação Lava Jato e coordenou a prisão do ex-presidente Lula em abril. Também na sua gestão, o ex-ministro Antônio Palocci fechou acordo de delação premiada com a PF de Curitiba. A partir do ano que vem, ele ocupará o cargo de Rogério Galouro, que deve assumir um outro cargo no Ministério, segundo já sinalizou Sérgio Moro. Eu conversei com o Dr. Galouro, agradeci a ele pelos serviços prestados e pretendo convidá-lo a ajudar em alguma função no âmbito do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele não sai por demérito nenhum, mas convidei o Maurício Valeixo, que foi superintendente da Polícia Federal no Paraná, durante parte da Lava Jato. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Esse é um grande desafio, são dois problemas sérios. Outro nome da Lava Jato confirmado por Moro hoje é o de Érica Marena, que comandará o Departamento de Cooperação Internacional no Ministério da Justiça. A delegada trabalhou nas investigações sobre corrupção na Petrobras desde o início, tendo inclusive batizado a operação. Em uma das atuações mais polêmicas, comandou a Ouvidos Moucos, que investigou um suposto esquema de desvio de dinheiro que prendeu 7 pessoas ligadas à Universidade Federal de Santa Catarina, entre elas o então reitor Luiz Carlos Cancelier de Olivo, que se declarava inocente e acabou se matando. Atualmente, Érica é superintendente da PF em Sergipe. Sérgio Moro pediu exoneração do cargo de juiz na última sexta e hoje teve a nomeação como coordenador do Grupo Técnico de Justiça, Segurança e Combate à Corrupção do Gabinete de Transição, publicada no Diário Oficial da União. Em outra portaria assinada pelo ministro da Transição, Onyx Lorenzoni, Moro é autorizado a requisitar informações dos órgãos e entidades da administração pública federal e apoio técnico administrativo. O futuro ministro também declarou que poderá ter em sua equipe o delegado Márcio Anselmo, que também atuou na Lava Jato. Seria eu um tolo se não aproveitasse pessoas que trabalharam comigo, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato, porque essas pessoas já provaram tanto a sua integridade como a sua eficiência. Hoje, Moro se reuniu também com o presidente do STF. O ministro Dias Toffoli se mostrou preocupado com o número de homicídios no país e apresentou ao futuro ministro ações do Conselho Nacional de Justiça no sistema prisional brasileiro. Foi publicado hoje um novo edital de convocação de profissionais do programa Mais Médicos. Os especialistas cubanos vão ser substituídos por brasileiros e estrangeiros que possuam o registro da categoria no Brasil. Na publicação desta terça-feira do Diário Oficial da União, o Ministério da Saúde realizou o chamamento público de médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil para adesão ao programa. O documento explica que será vedada a adesão de candidatos que participaram de quaisquer das chamadas públicas anteriores. O texto destaca ainda que o candidato poderá escolher o município para a alocação de imediato após a confirmação de inscrição. Cerca de 8.500 vagas vão estar disponíveis. O novo edital faz parte de uma medida emergencial após o governo de Cuba anunciar a saída do programa na semana passada. A decisão cubana foi tomada depois que Jair Bolsonaro venceu a eleição presidencial. O Mais Médicos existe desde 2013 para ampliar o atendimento público de saúde em regiões afastadas e carentes do Brasil. Para esta primeira etapa, as inscrições vão estar abertas das 8 da manhã de amanhã, quarta-feira, dia 21, até às 11h59 da noite do próximo domingo, dia 25. Para se inscrever e ter acesso às informações completas, acesse maismedicos.gov.br. O governo estima que os profissionais selecionados vão iniciar os trabalhos no dia 3 de dezembro deste ano.
Presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o deputado do DEM, Luiz Henrique Mandetta, para o Ministério da Saúde. Na coletiva, logo após a indicação, o futuro ministro disse que a atuação dos médicos cubanos parecia um convênio improvisado entre Cuba e o PT. Também hoje, Bolsonaro informou que Wagner Rosário vai permanecer à frente da Controladoria Geral da União. Os dois se encontraram logo pela manhã em Brasília, na base aérea da capital federal. Wagner Rosário comanda desde junho do ano passado o Ministério da Transparência e da Controladoria. Ele é o primeiro integrante do governo Temer que vai se manter na gestão Bolsonaro. Ex-oficial do Exército, ele tem graduação em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e mestrado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Bolsonaro quer que Rosário e o ex-juiz Sérgio Moro atuem juntos no combate à corrupção. Em Brasília, a agenda de Bolsonaro foi cheia hoje. Além de Wagner Rosário, o presidente eleito se encontrou ainda com o presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, e com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. É a terceira viagem a Brasília desde que ganhou a eleição no dia 28 de outubro. Ele deve ficar na capital federal até quinta-feira, quando vai ao casamento do futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM. Na sexta-feira, embarca para São Paulo, onde fará uma bateria de exames no Hospital Albert Einstein. À tarde, Bolsonaro anunciou o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, como novo ministro da Saúde. O parlamentar que não tentou a reeleição é investigado por suposta fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2. Ele foi secretário da área em Campo Grande. Mandetta nega as acusações. O deputado é o terceiro integrante do DEM a ser anunciado como futuro ministro de Bolsonaro. Além dele e de Lorenzoni, o novo governo ainda terá Tereza Cristina na agricultura. E segundo reportagem do jornal o Globo, o futuro superministro da Economia quer criar a Secretaria de Privatizações. A intenção de Paulo Guedes é acelerar a venda de ativos brasileiros para tentar melhorar a saúde fiscal do país. A nova pasta deve ficar vinculada ao Ministério da Economia. Sobre as acusações que recaem sobre o futuro ministro da Saúde, Jair Bolsonaro disse que o deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM, não é réu e que só uma acusação robusta tiraria o parlamentar do governo. Bem, agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Não foi preciso nem esperar pela posse. Ainda na fase de transição, virou fumaça aquela ideia de que Jair Bolsonaro é intransigente com os malfeitos. Ao contrário do que havia prometido aos seus eleitores, o novo presidente jogou no balcão das barganhas políticas um pedaço do primeiro escalão do governo. Bolsonaro entregou por hora 3 ministérios a deputados federais do DEM. Fez isso à sua maneira. Em vez de negociar diretamente com o partido, Bolsonaro tirou um ministro do bolso do seu colete e negociou outros 2 com as bancadas temáticas da agricultura e da saúde. O efeito é o mesmo. Os deputados são alçados à esplanada no pressuposto de que as bancadas suprapartidárias que os apoiam votarão com o governo no Congresso. O capitão diz estar fazendo nomeações técnicas. Pode dar o nome que quiser, mas será sempre uma nova maneira de batizar o velho costume do toma lá da cá. O deputado ortopedista Luiz Henrique Mandetta, novo ministro da Saúde, é investigado por fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2. Coisas relacionadas à sua passagem pela Secretaria de Saúde de Campo Grande. A deputada ruralista Tereza Cristina, ministra da Agricultura, deu incentivos fiscais para a JBS como secretária de governo de Mato Grosso do Sul, numa época em que fazia negócios com o grupo empresarial. Seu nome consta de documentos entregues à Procuradoria por delatores da JBS. E o deputado Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil de Bolsonaro, é mencionado em 2 enredos de Caixa 2, um deles confessado. Como se fosse pouco, também o posto Ipiranga Paulo Guedes é investigado pela Procuradoria por suspeita de ilegalidades cometidas em transações financeiras com fundos de pensão de estatais. Bolsonaro costuma dizer que nenhum dos seus escolhidos é réu. Michel Temer dizia a mesma coisa, mas certas decisões têm um custo político. Bolsonaro poderia ter optado pelo custo zero. Preferiu adotar uma coreografia que impôs um déficit estético a um governo que ainda nem começou. Boa noite. Ministro Edson Fachin pede parecer da Procuradoria-Geral da República sobre pedido de liberdade de Lula.
O pedido de soltura foi apresentado pela defesa do ex-presidente logo após Sérgio Moro aceitar assumir o ministério na gestão Bolsonaro. Os advogados argumentam que houve parcialidade por parte do ex-juiz federal na condenação de Lula na Operação Lava Jato e na condução de outros processos. A previsão é de que o Supremo decida ainda este ano sobre o caso. E chegou ao STF o inquérito para investigar o plantonista do TRF4 que mandou soltar Lula em julho. O inquérito foi aberto após manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Rogério Favretto é acusado do crime de prevaricação. No dia 8 de julho, o desembargador concedeu habeas corpus, alegando que um fato novo, a pré-candidatura à presidência da República, o autorizava a tomar uma decisão durante o plantão judiciário. O relator do caso, Gebran Neto, foi contra. Sérgio Moro, que estava de férias, pediu que a Polícia Federal não libertasse o ex-presidente e aguardasse manifestação de Gebran. Houve intensa disputa judicial e a questão só foi solucionada pelo presidente da corte. Thompson Flores decidiu por não soltar Lula. Para a chefe do Ministério Público Federal, a conduta do desembargador Rogério Favretto apresentou elementos de ato ilícito praticado dolosamente com o objetivo de satisfação de sentimentos e objetivos pessoais, tipificado pela lei penal. O caso foi parar no STF porque também são alvos os deputados federais do PT Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Vadi Damus. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal desarquivou hoje o inquérito que investiga o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Também foi autorizada a coleta de novas provas pela Procuradoria-Geral da República. Agora serão analisadas informações bancárias de Aécio no exterior. O acesso a essas informações é possível graças a um acordo da PGR com autoridades do Principado de Liechtenstein, na Europa, um conhecido paraíso fiscal entre a Áustria e a Suíça. Aécio Neves é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido propina em contratos feitos pela estatal de energia de Furnas. O caso chegou a ser arquivado pelo ministro Gilmar Mendes, mas a Procuradoria recorreu à segunda turma do Supremo. O governo da França pediu a substituição do empresário brasileiro Carlos Ghosn no comando da Renault. Para o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, Ghosn está incapacitado de comandar a empresa e sugere que o cargo seja ocupado interinamente por outro executivo mais próximo na linha de sucessão. Ghosn, que é o presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, foi preso ontem, acusado de fraude fiscal por ter omitido ganhos das autoridades japonesas enquanto era presidente da Nissan, cargo que ocupou até o final do ano passado. Segundo a imprensa do Japão, o executivo teria ainda comprado e reformado imóveis residenciais em pelo menos 4 países, com recursos da Nissan. As ações da empresa registram queda de 5% em Tóquio. A Prefeitura de São Paulo vai se reunir amanhã com motoristas de aplicativos e taxistas para propor ações que diminuam o trânsito na capital após o viaduto na Marginal Pinheiros ceder. Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Otaviano Neto, o objetivo do encontro é criar alternativa para retirar o maior número de veículos da rua. Durante a reunião, será negociado com os motoristas um desconto nas corridas. A criação do comitê, anunciado pelo prefeito Bruno Covas no sábado, foi oficializada hoje em decreto publicado no Diário Oficial. Os trabalhos para escorar o viaduto continuam. Engenheiros pretendem usar um macaco hidráulico para reerguer a estrutura. Não há data prevista para o conserto e o motivo do acidente ainda não foi explicado. Auditores do Tribunal de Contas do município de São Paulo também farão uma força-tarefa para verificar a situação estrutural de outros viadutos e pontes na capital. Engenheiros do órgão vão fazer um documento que será entregue à Prefeitura sobre as condições deles. Pelo menos 150 viadutos e pontes devem ser analisados. E tem mais complicação para o paulistano, viu? A Ponte do Limão, na zona norte da capital, teve uma faixa bloqueada no sentido bairro por causa de uma rachadura. E a repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Boa noite, Fernanda.
Olá, Luciana, boa noite a todos. Nós estamos justamente no sentido bairro do Limão, aqui na ponte, e não apenas uma rachadura apareceu por aqui, mas são várias. Aqui a CET interditou uma das faixas mais próxima aqui da calçada, né, da travessia de pedestres. Essa é uma das maiores rachaduras que apareceu por aqui. Agora já está bem escuro, mas se a gente olhar bem nesse buraco, dá para ver a pista local da marginal do rio Tietê. Portanto, ela é profunda, né? Ele cedeu, rachou completamente. Mas, como eu disse, há outras rachaduras por aqui. Há pelo menos 5 rachaduras que a gente consegue olhar. E a CET foi avisada desse problema no início da tarde, né? Técnicos já vieram aqui analisar se as rachaduras comprometem a estrutura da ponte, mas o trânsito está liberado nas outras faixas. A gente não tem ainda informações oficiais sobre quais as providências que serão tomadas aí nas próximas horas e dias para resolver esse problema. A gente questionou também a prefeitura pelas vias tradicionais, via assessoria de imprensa, mas até agora a gente não tem resposta. A gente sabe que é mais um problema para a cidade de São Paulo. Amanhã tem um retorno de um grande feriado, né? E há 5 dias a cidade já convive com um problema lá na marginal do Rio Pinheiros, né, no viaduto que cedeu na pista expressa. Por lá, como vimos agora nessa reportagem, há várias interdições. A gente vai lembrar então os motoristas que o sentido local aqui da Ponte do Limão está parcialmente interditado, o sentido bairro, aliás, da Ponte do Limão, e lá na marginal do Rio Tietê, lá na marginal do Rio Pinheiros, perdão, há também várias interdições na pista expressa. A prefeitura conseguiu liberar alguns trechos, são eles da Ponte João Dias até a Estaiada, 5 quilômetros, e também da Estaiada até a Eusébio Matoso, mais 5 quilômetros. Os outros trechos da pista expressa vão ficar interditados. A recomendação é que as pessoas evitem a região. A prefeitura hoje conseguiu instalar metade das estacas que vão sustentar os macacos hidráulicos para tentar erguer essa ponte que cedeu lá na marginal do Rio Pinheiros. É com você, Luciana. Muito obrigada, Fernanda. E a partir de amanhã, a ProSangue promove a Semana do Doador. A ideia é homenagear e incentivar outras pessoas a praticarem esse gesto de solidariedade. No próximo domingo, dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário. E a Fundação ProSangue preparou uma série de atividades para comemorar a Semana do Doador, que começa amanhã e vai até sábado. A campanha Quem Doa Sangue Sempre Vence pretende mostrar que este é sim um ato heróico que pode salvar muitas vidas. Estão previstas atividades culturais e musicais na unidade do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital, bem do lado do metrô Clínicas. Doar sangue, é sempre bom lembrar, é de graça, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e, claro, trazer um documento original com foto. As únicas restrições definitivas são pessoas com câncer ou portadores do vírus HIV, doença de Chagas, malária e também usuários de drogas. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, pode doar, mas é preciso esperar pelo menos 7 dias. A Fundação ProSangue arrecada cerca de 12 mil bolsas por mês, sendo responsável por 32% de todo o sangue distribuído na capital e região metropolitana de São Paulo. Só que o apelo, mais uma vez, é porque os estoques estão 40% abaixo do esperado. A gente pede a colaboração de todos que puderem comparecer, que estejam em boas condições de saúde, para vir, não esquecendo de trazer um documento oficial com foto, de vir alimentado. E se tiver qualquer dúvida, basta ligar, nós estaremos à disposição para tirar as dúvidas por telefone. O posto Clínicas fica aberto de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite e das 8 da manhã às 5 da tarde, aos sábados e feriados. Olha, dia muito gelado aqui na cidade de São Paulo, hein? A máxima prevista para 21 graus praticamente não foi atingida na maior parte da capital. Aqui na Avenida Paulista faz agora apenas 15 graus. Mas será que o calor volta? Vamos ver os detalhes com Tássia Sena.
as temperaturas continuam baixas em toda a região sudeste. Isso porque, apesar da frente fria já estar se afastando para alto mar, um sistema de baixa pressão mantém as instabilidades por aqui. Por isso, nessa região em azul, a temperatura segue baixa. Nas áreas em verde escuro do mapa, há condições de chuva entre moderada e forte. Nas demais, tempo firme com sol e calor. Vamos à nossa tabela de temperaturas. Em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro, o frio dá uma trégua e os termômetros entram em elevação. Para os mineiros e cariocas, o sol volta a aparecer, apesar da intensa nebulosidade. Chove mais forte em Belo Horizonte, onde faz 25, e chuva leve no Rio, com máxima de 26. No Nordeste, calorão de 32 graus em Salvador. Já no norte do país, o calor de 34 graus de Belém do Pará vem acompanhado de chuva com raios. No estado de São Paulo, previsão de mais instabilidades nas mesmas regiões onde choveu hoje. Nas cidades mais ao leste, não é o caso de Presidente Bernardes. Por lá, tempo firme com sol e calor de 32 graus. Já no norte, deve chover a qualquer hora desta quarta-feira, como em Ribeirão Preto, onde faz 26 graus. No leste, dia nublado com garoa fina. Em Campinas, máxima de 24. Já para o litoral, atenção, porque há previsão de mar agitado. Na região metropolitana, a chuva dá uma trégua. Aqui na cidade de São Paulo, a quarta-feira fica nublada e ainda bem fria. Termômetros variando apenas entre 15 e 22 graus. Na quinta, o sol volta a brilhar e o calor provoca novas pancadas de chuva no fim da tarde, máxima de 27. E na sexta, tudo parecido, mais sol e mais chuva, mínima de 17 e máxima de 29 graus. O novo presidente da Petrobras disse hoje que o foco da estatal deve ser a exploração do pré-sal. Roberto Castelo Branco se reuniu hoje com a equipe de transição do governo. Segundo o futuro presidente da Petrobras, os planos para o futuro da empresa serão detalhados em breve. O foco da Petrobras deve ser na aceleração da exploração do pré-sal. Ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que parte da estatal pode ser privatizada. Castelo Branco assume em janeiro. No passado, se posicionou totalmente contra a política de controle de preços dos combustíveis que foi adotada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ontem, logo após ser anunciado como futuro presidente da Petrobras, disse que a empresa deve ficar apenas na exploração e produção de petróleo e acena com a venda da BR Distribuidora. A expectativa é de uma ampla reformulação da economia a partir do ano que vem, depois de um longo período de recessão e estagnação, com retrocesso em vários aspectos. Mas a base de sustentação de uma retomada mais firme passa pela execução do ajuste fiscal. As finanças públicas estão numa situação muito complicada nas várias esferas de governo. O governo Bolsonaro, claro, vai estar mais no foco das atenções, mas os estados, municípios e estatais também terão de passar por uma forte reestruturação. Um dos maiores problemas são os gastos com pessoal, tanto ativos como inativos. Daí a cobrança pela reforma da Previdência, que inclua trabalhadores do setor privado e também do setor público. Com as despesas subindo bem acima da inflação, o sistema previdenciário vai abocanhar uma fatia cada vez maior do orçamento, cujos gastos, no geral, não podem ir além da inflação do ano anterior. Cumprir o teto de gastos é uma questão legal para o governo federal. Além disso, é importante lembrar que cálculos do Tesouro apontam que 14 estados já superaram os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal com as despesas com pessoal, passando de 60% da receita líquida. Situação que pode ser minimizada com a revisão das regras da Previdência, mas vai exigir também uma reforma administrativa. Claro que não dá para sair cortando todo o funcionalismo, porque isso teria implicações negativas até na qualidade do serviço público, que já tem muita ineficiência e precariedade. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Os próprios servidores pagam a conta. Basta ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde ficaram meses sem receber os salários. O Rio ultrapassou qualquer referência que se possa ter em termos de corrupção, o que prejudicou demais as finanças. Mas neste final de ano, funcionários públicos de outros estados, não só do Rio de Janeiro, podem ficar sem o 13º salário. É a comprovação que
que há limite para o desequilíbrio das contas públicas, sendo que ainda tem as implicações sobre as condições dos serviços públicos, a diminuição dos investimentos, isso nas várias esferas do governo, que tem afetado o potencial de reação da atividade econômica e de melhoria da infraestrutura. Todos perdem com excesso de gastos com a máquina pública. É fundamental que esse tema tenha uma abordagem mais ampla. Os estados em dificuldade já estão fazendo uma série de propostas para renegociar dívidas, já se falou até em participação maior nos recursos dos leilões do pré-sal, mas seriam apenas paliativos que, se implementados sem contrapartidas confiáveis, vão apenas dar condições para que tudo fique como está, com gastos acima da capacidade e a conta repassada para toda a sociedade. Uma boa noite. No Dia da Consciência Negra, a história de Marcelo de Salete, um premiado artista que acaba de lançar a exposição História Negra em Quadrinhos, no Museu Afro, em São Paulo. O contraste do preto com o branco, sofrimento, seriedade, sobriedade. Mas o talento, esse aí nasceu de forma lúdica, aos 4, 5 anos, na periferia da Zona Leste de São Paulo. A gente tinha uma lousa no fundo de casa, onde eu ficava desenhando lá junto com meu irmão. Na adolescência, a brincadeira foi tomando ares de profissão. Logo depois, Marcelo foi aprovado em Artes Plásticas da USP, a universidade mais concorrida do país, com direito à especialização em História da Arte. O quadrinista, hoje professor, sempre estudou em escola pública. Na faculdade, histórias de superação como a dele eram raras. Uma sala de 30 alunos, poderia dizer que tinha lá mais 2 ou 3 no máximo. O gosto pelo desenho com temática social acabou virando o estilo dominante de sua arte. E assim nasceu o livro Angola Zanga, a obra que fala do Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil, levou o prêmio Jabuti, um dos maiores da literatura nacional. Outro destaque é Cumbi, que nas línguas africanas significa sol, luz, força. A saga é focada na vinda dos escravos africanos para o Brasil. As duas obras formam uma exposição aberta hoje, Dia da Consciência Negra, no Museu Afro Brasil, no Parque Ibirapuera. A exposição está maravilhosa. Em julho desse ano, Cumbi levou o Prêmio Eisner de Literatura na categoria Quadrinhos de Língua Estrangeira. A entrega foi na Califórnia, nos Estados Unidos, e é considerada uma espécie de Oscar dos quadrinhos. Agora, parte da história do Marcelo também está exposta aqui na exposição em painéis bem grandes, do tamanho da importância dessa conquista. Marcelo de Salete reconhece que o Brasil avançou, mas que ainda há muito o que evoluir no combate ao racismo. Discriminação enraizada, escondida nas entrelinhas do discurso, escancarada em histórias em quadrinho premiadas. O racismo, a discriminação, sobrevive muitas vezes a partir do silenciamento do outro, do silenciamento de algumas histórias, da pessoa não conhecer muito sobre os seus antepassados. Imagino que obras como essa podem fazer com que as pessoas compreendam um pouco melhor a nossa história, mas também a sua própria história dentro desse contexto brasileiro. E aprender sobre isso é também poder se armar contra discursos racistas, discriminatórios, contra negros e pessoas da periferia, contra diversos grupos. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma reflexão sobre os avanços na luta pela igualdade racial. O Jornal da Gazeta recebe os advogados Maria Silvia Aparecida de Oliveira, presidente do Instituto Gueledés, e Júlio César Silva Santos, bancário e ativista do movimento negro. E agora as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, um juiz federal bloqueou a medida adotada pelo presidente Trump de impedir que imigrantes ilegais possam solicitar asilo. No último dia 9, Donald Trump assinou uma medida que limitava por 90 dias a concessão de refúgio para imigrantes que não o fizessem de forma legal pelos postos do Serviço de Imigração.
Mas um juiz de São Francisco emitiu uma ordem de restrição temporária da regulação do refúgio até o próximo dia 19 de dezembro. A partir daí, o juiz vai convocar uma audiência para decidir se estende o prazo. A medida judicial vem em meio à onda de migração. Milhares de hondurenhos e salvadorenhos saíram de seus países fugindo da miséria e violência rumo à fronteira do México com os Estados Unidos em busca de refúgio. E mais uma polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump. A filha e conselheira dele, Ivanka Trump, comprovou a conhecida máxima: casa de ferreiro, espeto de pau. Ela usou o e-mail particular para enviar centenas de mensagens com assuntos oficiais da Casa Branca. O grupo American Oversight, que fiscaliza as atividades do governo, divulgou que Ivanka disparou centenas de e-mails para funcionários e autoridades da Casa Branca ao longo do ano passado, através de uma conta pessoal que divide com o marido, Jared Kushner. Ivanka discutiu políticas de governo e fez negócios oficiais pela conta particular. A prática é ilegal e viola as leis de confidencialidade de comunicações da Casa Branca. O mesmo descuido da rival de Trump, Hillary Clinton, que lhe rendeu críticas ferrenhas de Donald Trump, pai de Ivanka, durante as eleições de 2016. Na noite de ontem, Nick Merrill, porta-voz de Hillary, postou em uma rede social: "Ai, Ivanka." Em Cabul, capital do Afeganistão, o atentado à bomba matou 50 pessoas e deixou 80 feridos. Segundo informações do Ministério do Interior afegão, um homem-bomba se explodiu dentro de um salão de festas, onde centenas de pessoas, muitas delas estudiosos religiosos e clérigos, comemoravam o nascimento do profeta Maomé. Nenhum grupo, até agora, reivindicou o ataque. E nesta madrugada, um trem descarrilou na região de Vacarisses, a 30 quilômetros de Barcelona. Os 6 vagões levavam 133 passageiros. Uma pessoa morreu e 49 ficaram feridas. Entre eles, 44 tiveram ferimentos leves e outros 5 um pouco mais graves. Segundo a Proteção Civil Espanhola e a Rodalies de Catalunha, companhia que administra os trens, a causa do descarrilamento foi um deslizamento de terra. A região da Catalunha tem sofrido temporais nos últimos dias que causaram inundações, enchentes e deslizamentos. E agora o futebol. O Brasil enfrentou nesta tarde a seleção de Camarões em amistoso realizado em Londres. Com casa cheia, cerca de 26 mil ingressos vendidos, o time de Tite venceu por 1-0 com gol de Richarlison no primeiro tempo. Bem, voltando aqui para o Brasil, o jogo entre Fluminense e Ceará foi morno, com empate de 0-0 dos dois times que estão ameaçados de rebaixamento. Essa defesa sensacional do goleiro Júlio César foi o que de melhor aconteceu no jogo de ontem entre Fluminense e Ceará. O time carioca bem que tentou chegar uma vez ou outra, mas as melhores chances foram do Vozão. No fim, o empate por 0-0 não foi bom para ninguém. O Flu segue em 13º, o Ceará subiu 2 posições e vem logo na sequência em 14º. Porém, o que valeu mesmo disso tudo foi a coletiva do técnico Lisca. Uma breve, mas muito consciente análise do futebol brasileiro e depois ainda chamam um cara de doido. Tem uma geração que já está saindo de cena, tem uma nova geração que está chegando, né? Eu me considero da nova geração a nível de metodologia de treinamento, que nós estamos chegando numa nova maneira de se treinar futebol. Acho que o futebol brasileiro precisa evoluir isso, né? Parar de trabalhar muita força, musculação, trabalhar mais em cima de agilidade, flexibilidade, né? O core, o funcional, né? Não deixar o jogador muito preso. Foi muito difícil chegar numa Série A. São 28 anos para um time que está com 3 pontos e 27 me convidar. Para tu ver como não é fácil, né? E com uma história legal, com vários títulos na base, já trabalhei na D, na C, na B, em vários estados. Então é difícil você entrar na elite, né? Então o doido é carinhoso, veio lá da torcida do Juventude e pode ter certeza que eu não como grama e nem rasgo dinheiro, cara. Pode ter certeza. E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a luta pela igualdade racial no Brasil.
para uma reflexão sobre os avanços na luta pela igualdade racial, nós recebemos os advogados Maria Silvia Aparecida de Oliveira, presidente do Instituto Gueledés, e Júlio César Silva Santos, bancário e ativista do Movimento Negro. Obrigada, gente, por no dia de hoje estarem aqui. E essa ideia de firmar uma data como símbolo da luta pela igualdade racial no Brasil, ela vem de longe, lá dos anos 70. Mas somente em 2003 é que entrou no calendário escolar. E 8 anos depois foi firmada a data de 20 de novembro, dia de Zumbi e da consciência negra. Agora, o que é que explica esse longo percurso, passar tanto tempo, né, para que conseguisse essa data, e o que vocês destacam como sendo a grande conquista nessa luta que vem de tanto tempo? Bom, eu diria, iniciando a nossa conversa, né, que nós tivemos uma abolição em 1888 e a lei, né, a Lei Áurea, ela acabou com a escravidão, mas nós estamos aí há 130 anos tentando desconstruir a obra, né, criada pela escravidão. O movimento negro, o movimento de mulheres negras, uma luta, uma resistência muito grande em relação à questão racial, e o Dia da Consciência Negra, que é essa luta do movimento negro, né, de estabelecer essa data, o 20 de novembro, é essa luta que faz com que nós estejamos aqui hoje, tentando refletir um pouco sobre a situação da população negra, né? Sobre a obra deixada pela escravidão, os 350 anos de escravidão. Agora, Júlio César, e não deixa de ser curioso que mesmo tendo sido formalizado uma data, o Congresso Nacional parece ser tão indiferente, porque tem projeto lá para que seja um feriado nacional em todos os municípios, em todos os estados, e não é assim. Câmaras de vereadores, assembleias legislativas, ninguém dá bola para isso, e muitas cidades em todo o país não tem essa como uma data símbolo para uma questão humana tão importante como é essa da igualdade racial. Como é que você entende isso? Boa noite, Maria Lígia, boa noite, Maria Silvia, boa noite aos telespectadores. Para nós é uma alegria estarmos aqui hoje discutindo a questão racial. Isso é facilmente explicado. Nós vivemos numa sociedade com um conflito racial muito bem colocado, e no qual, infelizmente, nós não temos uma leitura da questão do negro, né? E isso se materializa, como muito bem a Maria Silvia colocou, porque nós temos uma abolição inacabada. O que é a abolição inacabada? Em 1888 foi abolida a escravatura, mas no dia seguinte os negros ficaram completamente à deriva. E é bem estabelecido que existe um projeto político de poder e que esse projeto político de poder, o povo negro é colocado à parte. Então nós temos hoje 55% da população brasileira composta por homens e mulheres negros, mas que infelizmente não ocupam os lugares, os espaços de poder. E a política é um lugar de poder. Logo, sendo a política um lugar de poder onde os negros estão excluídos, né, estão à margem da discussão política, logo, por isso, a gente observa que no Congresso Nacional, essas discussões, quando chegam, são colocadas à margem da discussão, né? Então é preciso um grau elevado de mobilização e conscientização para que essa data seja realmente repercutida. Bom, agora você está falando assim, né, dessa questão aí, você lembrou a resistência, mas eu vi números que causam espanto. 64% dos brasileiros desempregados são negros. Não, então, isso é uma coisa muito grave, muito importante. E o questionamento sobre essa realidade, isso é pela indiferença de empresários, de recrutadores de emprego, em reconhecer capacitação, ou reflete também a falta de qualificação na população negra, que é a maioria da população brasileira, para conseguir espaço em postos de trabalho,
mesmo em época difícil de crise como a que vivemos. 64% dos desempregados são negros. Eu acho que nós temos uma cultura, nós vivemos numa sociedade racista. Nós não podemos mais falar hoje que os negros não têm qualificação para os postos de trabalho. Eu estava até conversando com o Dr. Júlio lá fora, e ele, por exemplo, é um doutorando em teoria econômica do Estado, ele é orientando do Silvio, né, do Dr. Silvio Almeida, e assim como ele, temos muitos outros negros, né, na área de mestrado, de doutorado, se qualificando, mas mesmo com a qualificação, esses negros e negras têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Agora, são os empresários, aqueles que são os donos das empresas, ou é aquele que faz o recrutamento, que faz a seleção, que tem na cabeça um pré-julgamento de que por ser negro não é qualificado? Como é que é isso? Maria Lídia, nós observamos um problema estrutural na relação de emprego no nosso país. E por que esse problema ele é estrutural? E a gente percebe isso na dinâmica da nossa sociedade. É como se tivéssemos lugares de ocupação para o povo negro e lugares específicos de ocupação para o povo branco, população branca. Isso a gente percebe, e quando você muito bem coloca, será que o problema está nos entrevistadores, nos profissionais de RH? Na seleção. Na seleção. Muitas vezes o problema já começa antes dos profissionais de RH, nos próprios donos de empresa. Por exemplo, eu sou bancário e o meu segmento vivencia um drama. Por quê? Hoje, a população negra dentro dos bancos em geral é de 3,4%. Para uma sociedade que nós temos 55% de uma população negra. Em todas as escalas de atuação, em todas as funções dentro do banco, desde as mais simples aos cargos mais elevados? O que acontece hoje no segmento bancário? Existem posições que são colocadas que o negro pode trabalhar. Então, qual é a posição que o negro pode trabalhar? É no back-office. Então, quando você coloca... onde? Back-office, a parte de trás, aonde o bancário negro não aparece. Então, é no serviço braçal, seja um serviço de call center, seja um serviço que não tem expressividade. E dentro disso, também esse trabalhador começa a ter dificuldade na mobilidade social. Por exemplo, os bancos passaram por um segmento muito forte de fusões nos últimos períodos. E eu estudei todos os bancos que passaram por segmento de fusão. E nesse momento, em média, os bancos demitem 15% mais os bancários negros do que os bancários brancos. Então, não é que tem uma orientação do banco, mas muitas vezes o próprio gestor, no momento que ele tem que escolher quem vai trabalhar na sua equipe, é algo subjetivo de desligar o trabalhador branco, negro, quando tem uma sobreposição de função. E o que pode reverter isso aí? Quer dizer, é a cabeça da pessoa, é aquilo que culturalmente ela traz já cristalizado, né, sedimentado dentro dela própria, depois de tantos anos de luta pela igualdade racial. Não só aqui no Brasil, mas que repercutem de países desenvolvidos. Eu acredito, Maria Lígia, nós vivenciamos uma construção social. E essa construção social também é uma construção racial, em que existe o lugar do negro e o lugar do branco. E nós temos que entender também um conceito, que é o conceito de branquitude, que esse conceito de branquitude fala muito fortemente na cultura de privilégios. Então nós vivenciamos hoje no nosso país uma cultura muito forte de privilégios, em que determinado segmento que mantém o privilégio não quer abrir mão. Então é preciso, no meu olhar, algo que nasce a partir da educação. Nós tivemos em 2003, foi sancionada pelo ex-presidente Lula, a Lei 10.639, que é o ensino da história da África. Só que, infelizmente, a lei veio, mas ela não foi implantada em inúmeras escolas. E por que isso? Quando você traz consciência para um povo, você
abre consciências. Então a gente percebe que é uma luta em glória, dia após dia. Agora, Maria Silvia, eu quero ouvir você. O IBGE mostra que mais de 55% dos brasileiros são de origem negra, são negros ou de origem negra. Então, eu quero ouvir de você, você fala dessa lei sobre a história da África, que acabou não sendo implementada e muitas escolas não têm isso, essa matéria, vamos dizer. Sim. Agora, tem o sistema de cotas. Né, o sistema de cotas, que foi muito polêmico, é até hoje muito polêmico, mas que ofereceu a chamada discriminação positiva, né, que tem experiência nos Estados Unidos, que foi tão muito bem sucedida também, etc., que no Brasil vem avançando e oferecendo a oportunidade do estudo e da qualificação profissional. Eu quero ouvir de você o quanto o sistema de cotas verdadeiramente contribui para a remoção das barreiras para o que você chamou das chances de mobilidade social, de oportunidades no mercado de trabalho. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2001, 2003, depois da Conferência de Durban, que nós vimos trabalhando a questão das ações afirmativas, como você bem colocou, nós tivemos um avanço bastante significativo na entrada de negros e negras nas universidades por conta do sistema de cotas, né? Nós temos aí o ProUni, que foi um programa de ação afirmativa, uma política pública muito importante para a entrada de negros nas universidades. E depois, em 2012, né, a lei de cotas sancionada pela Dilma Rousseff. É uma política importante e que ajuda também na mobilidade social, como bem lembrou aqui o doutor Júlio. Só para voltar um pouquinho na questão de mercado de trabalho e cotas, né? Hoje existe um movimento nas empresas para a questão da diversidade e inclusão. As empresas já trabalham com esse sistema e a qualificação, a possibilidade de negros e negras estarem na universidade ajuda também e muito para que essa inclusão ocorra, ainda que é muito incipiente. Certo. Né? Mas as empresas estão começando a perceber que diversidade traz lucro também. É interessante, é importante empresas isso. Que querem associar as suas marcas a esse tipo de consciência da população para um problema que precisa ser trabalhado. Né? E eu estava vendo nomes de empresas, eu vi o Carrefour, Coca-Cola, Avon, deve ter muitas outras, eu estou lembrando dessas, porque eu vi que são algumas, até num trabalho que foi publicado pelo Instituto Ethos, em que destacou as empresas que estão fazendo essa questão de ampliar a contratação, né, pela qualificação da pessoa e não pela etnia. Né? E lembrando do Instituto Ethos, eu vou falar da área que eu conheço mais, que é a área da advocacia. No final de 2017 foi feita uma pesquisa dentre os escritórios de advocacia pelo país e verificou-se que menos de 1% dos advogados nesses escritórios de advocacia eram negros. Né? E foi uma pesquisa do Instituto Ethos junto com outros escritórios de advocacia. E, nesse sentido, o CESA, que é um Centro de Estudo Superior da Advocacia, começou a se preocupar com essa questão da inclusão de advogados negros nos grandes escritórios, né? Porque é isso, a diversidade traz o lucro e melhora a imagem de empresas no mercado. Agora, Júlio César, nós estamos num momento de transição no Brasil, houve eleições, temos um presidente eleito, estamos assim, a cada dia nos aproximando mais do novo governo tomando posse. O presidente eleito Jair Bolsonaro, ele já se posicionou sobre as cotas, ele já fez uma referência que ele não gosta de coitadismo. Ele repeliu essa ideia de vitimização, de coitadismo, e isso foi interpretado assim como um sinal preocupante por todos os militantes pela desigualdade por questões raciais no nosso país. Então eu quero ouvir sobre expectativa, que avaliação que vocês fazem. Se Bolsonaro, quando
fez comentários com este tom, se isso era coisa de discurso de campanha ou se de fato, agora nessa fase da transição, isso leva vocês a pensarem, nós temos que estar atentos, é preocupante, talvez bons tempos não apareçam aí pela frente. Que avaliação que vocês estão fazendo? Olha, Maria, você nos traz aqui uma grande responsabilidade ao responder essa pergunta. Porque nós já... Sem pré-julgamento. Sem pré-julgamento. Porque o homem não tomou posse. Claro. Né? Quer dizer, olhando objetivamente. Mas olhando muito do que ele já se pronunciou. Nós vemos nele alguém muito temerário para o movimento negro como um todo. Principalmente quando ele usa termos como ele usa. Por exemplo, com a Preta Gil, quando ele disse que o filho dele era uma pessoa educada, não namoraria ou não casaria com uma mulher como ela, que é uma mulher negra. Fora outras questões que ele muito bem ali coloca de forma discriminatória. Então, para o movimento negro, observando essa diminuição de ministérios, Ministério dos Direitos Humanos, entre outros, que dialogam com os anseios da população, com os anseios do povo, Ministério do Trabalho, fazendo a retrospectiva, você muito bem colocou, 64% da população negra desempregada. Então, é através do Ministério do Trabalho que você cria políticas para valorizar o emprego, né? Você observa aí também o fim da política de valorização do salário mínimo, onde a maior parte da população negra se concentra. Então, fazendo essa breve retrospectiva, essa breve análise, nós observamos que teremos tempos muito difíceis. Porque teremos... Mas escuta, sim, o homem teve 58 milhões de votos e não foi uma massa de eleitores apenas brancos. Não. Nós sabemos disso, porque a pauta dele era uma pauta contra a corrupção e etc. e tal, que brasileiros das diferentes etnias se envolveram e ele está eleito. E ele já mudou muito coisas que ele havia dito e agora não está dizendo mais. Então, esse seu pessimismo, será que não estaria precipitado? Para encerrar, que tem 30 segundos. Eu acredito que não. E por que eu acredito que não? Quando você joga uma ideia para o tempo, aquela ideia é a sua verdadeira ideia. Então, demonstra muito bem que ele não criará políticas direcionadas à população afrodescendente. Bom, nós vamos ter que esperar para ver. Sim. Atentos. Muito. Atentos, porque nós estamos falando de questão humana. Com certeza. Agradeço muito a presença de vocês. Tratamos de alguns temas, muito poucos, mas muito importantes para a nossa reflexão. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado, boa noite. Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essa edição estará disponível no site da TV Gazeta. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Ótima noite para você e até lá. Hoje, 10 da noite, no Todo Seu, entenda mais sobre a representatividade do negro na sociedade atual.